E aí, dentro desses projetos como um todo, né, passando por todo esse fluxo de trabalho, e vem a grande dúvida, né, até onde a gente pode ir, quais são os melhores passos que a gente pode fazer em termos de tamanho de projetos, em termos de dimensionamento que a gente pode chegar dentro do sketch do layout, né? Aí, Mari, você tem alguns fluxos de trabalho que você gostaria de compartilhar com o pessoal, né? Sim, porque assim, existem dois tipos praticamente assim de formas de você trabalhar quando você está fazendo um projeto. Quando você é contratado para fazer o projeto de arquitetura sem a parte de interiores, e quando você é contratado para fazer o projeto de arquitetura com a parte de interiores. E aí, na hora que você for fazer a sua modelagem, você pode pensar com estratégia, já buscando soluções para esses dois tipos de situação. Então, existe uma linha de raciocínio em cada situação para que você consiga aí trabalhar com seus arquivos. Eu vou pedir só para eu passar para o próximo slide, que eu montei aqui essas opções, né? Você tem a arquitetura sem a parte de interiores, quando você é contratado para fazer uma casa ou para fazer uma fachada, em que você precisa ali mostrar o layout para realmente setorizar o ambiente, mas você não é o arquiteto responsável, ou designer de interiores responsável pela parte de interiores. Isso acontece muito em construtora também, que a gente faz ali um exemplo de layout, mas não é aquilo que vai para a prática de fato. Depois o cliente vai lá e vai contratar o profissional. Então, nesse modelo de arquitetura sem interiores, o que você pode fazer? Você pode trabalhar com arquivo 3D do projeto e pegar os blocos 3D mais genéricos, assim, né? Bem simples mesmo, só mesmo para você setorizar, porque quanto mais leve você tiver o arquivo ali, melhor. Só que para isso você precisa, independente se você usa o layout, se você só usa o SketchUp, você ter esse gerenciamento de etiquetas, colocar tudo ali certinho nas etiquetas, colocar mobiliário no layer de mobiliário, na etiqueta de mobiliário, colocar decoração no layer de decoração, laje, parede, até tudo no layer certinho, na etiqueta certinha, para a gente poder organizar esse arquivo e trabalhar com ele de forma saudável também, e para facilitar quem for pegar aquele arquivo ali depois, né, saber e conseguir se encontrar dentro daquele arquivo, porque se tiver aquela baguncinha ali, é difícil para uma outra pessoa, na hora que for pegar aquele arquivo, até mesmo você, na hora que for revisitar, ter esse arquivo certinho para você poder mexer e fazer as revisões em cima dele. E aí tem a outra opção, que é quando você tem essa arquitetura e você também faz o projeto de interiores. E aí a gente pode aproveitar essa opção que o SketchUp traz. Para mim, é a melhor opção de todas as ferramentas que eu já mexi. Olha, que eu já mexi na maioria, assim, que é essa biblioteca infinita de blocos 3D, que é o 3D Warehouse, com blocos reais mesmo, de mobiliários reais. Imagina ali a poltrona mole do Sérgio Rodrigues ali, toda modeladinha, bonitinha, você conseguir colocar isso no seu projeto. Então, você pode aproveitar para poder colocar isso no seu projeto. E como é que eu faço nessa situação, né? Você tem ali o arquivo 3D, aí você vai ter o arquivo 3D geral. O que é esse arquivo 3D geral? É a parede, a laje, o teto, você vai ter a parte ali da parte civil desse projeto. Tiago usou até um exemplo, né, Tiago? Que é aquela parte que você sacode o projeto, coloca ele de ponta. Como é que é, Tiago? Geralmente a construtora ela vai te entregar, se você virar o apartamento de cabeça para baixo, se você chacoalhar, tudo que não cai é da construtora, tudo que cai é do pessoal de design de interiores. Boa. E aí tudo que não cai é a parte que você vai trabalhar no modelo geral. É como se ele fosse um modelo mãe, um arquivo mãe. E aí depois você vai ter outros arquivos de ambiente, por exemplo, um arquivo para a sala, um arquivo para o banheiro, um arquivo para o quarto. E aí esses arquivos você trabalha de forma isolada, porque aí você vai ganhar essa velocidade, pode caprichar mesmo ali nos blocos 3D, nas texturas. E aí depois você consegue, através do Trimble Connect, ou até mesmo através do componente, ou Paste in Place, você vai alimentando esse arquivo mãe para integrar todos esses ambientes. Isso é legal também porque você pode trabalhar em equipe. Um arquiteto ou um estagiário pode pegar em um ambiente, por exemplo, a sala, enquanto o outro está fazendo o quarto, o outro pode estar fazendo banheiro, o arquiteto responsável pode estar cuidando ali do arquivo geral, né, o arquivo mãe. Essa é uma opção que você pode fazer, depois eu vou mostrar um exemplo dessa opção. E depois também tem outras formas de se trabalhar. O SketchUp, ele dá essa liberdade criativa para você, cada um gosta de trabalhar de uma forma, aí você pode, por exemplo, juntar todos os arquivos lá no layout, então você trabalha com esses arquivos separados e junta no layout, já vi pessoas utilizando dessa forma, eu também já utilizei dessa forma também.
Você pode também fazer a parede meio a meio, né? Então, você tem, por exemplo, a sala e faz a divisão com a sala um quarto. Aí metade da parede você põe para o quarto e outra metade da parede põe na sala. Mas aí você tem que ter um certo cuidado ali, né? Na hora que você for passar o corte para levar para o layout, né? Por conta das faces. Aí você também pode fazer um arquivo geral colocando blocos mais genéricos, e aí você acaba não usando os blocos mais sofisticados, assim, mais elaborados, mais específicos, também dá para fazer, e também dá para você trabalhar ali com blocos 2Ds, com desenhos 2Ds, principalmente nas plantas, né, planta baixa, planta de iluminação, essas plantas mais que têm informação ali que você vê vindo de cima. E tem várias opções que você pode fazer, eu coloquei ali no próximo slide, essa opção que você tem o arquivo mãe, né, esse arquivo mãe está completo, que é a imagem da esquerda, e aí você tem os ambientes isolados, separados, que é como se fosse a parede, quase ali a espessura da tinta da parede, né? Um pouquinho mais grossinha, assim, para não ficar tão fino, eu coloco 0,003, para depois eu encaixar essa espessura fininha dentro do meu modelo do SketchUp geral ali, que tem, sim, todos os ambientes com a parede. Aí o cuidado é só quando tem alguma abertura ou algum nicho no banheiro, por exemplo, de você fazer esse recorte nesse ambiente geral, né, nesse arquivo geral, para poder encaixar depois os outros. E por que fazer dessa forma? Porque é muito mais leve, muito mais prático você trabalhar com esses arquivos isolados, assim, do que fazer tudo num arquivo só. Então, eu prefiro fazer dessa forma do que juntar tudo num só e poder trabalhar em equipe também com muito mais facilidade. Essa é uma técnica bem muito difundida em alguns escritórios de arquitetura, que o pessoal pode fazer, geralmente faz isso dentro do servidor, mas você pode utilizar o Connect para fazer isso. E uma dica para quem vai se aventurar nesse processo, você pode utilizar o Data Table lá do Trimble Connect para extrair todos os quantitativos depois daquilo que você está colocando. São muitas coisas assim que você pode fazer quando você tem esse tipo de gerenciamento de arquivos no geral, né?